Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o andrologista Fernando Ferreira Chagas. Fernando, então, se o cidadão percebe esse conjunto de fatores, a incidência de perdeu o tesão, que hoje a palavra tesão já não está só, se refere necessariamente à excitação sexual, né? É todo um ânimo de viver, todo um pico, uma disposição, uma pegada, né? De encarar o batente no cotidiano. Perder essa perda de tesão, essa questão específica da sexualidade, diminuição de sêmen, qualidade da ereção. Aí o que se faz? Simplesmente providencia-se a reposição da testosterona? Se você chegou à conclusão de que todos esses sintomas são decorrentes da perda de hormônio, nós temos que chegar a tentar descobrir o porquê, qual foi a causa. Por que caiu? Por que caiu? Por que o testículo parou de produzir a testosterona? O testículo ele pode ter sido uma causa primária, por uma lesão específica no testículo. Aí nós temos várias causas, pode ser, né, por infecção, por trauma, por tóxicos, etc. Ou se é uma questão secundária, ou seja, porque o testículo ele é estimulado por uma glândula localizada no cérebro, chamada hipófise. Então, muitas vezes, o problema não está em si no testículo, mas porque a hipófise, por não mandar o estímulo, o testículo não produz testosterona. Então, eu tenho que saber qual é a causa. Para poder tratar a primeira causa, para dar condições, tratando a causa, dar condições para o organismo voltar a produzir testosterona, que é o ideal. Bom, se eu tentei, não consegui achar a causa, eu consegui achar a causa, mas ela não tem tratamento, aí eu vou optar eu tenho que repor hormônio, não existe outra maneira, eu tenho que repor hormônio, que é o que vai então dar o alívio desses sintomas, suprimir os sintomas e etc. Mas essa reposição passa a ser então, digamos assim, continuada, ou você repõe o hormônio, o organismo redescobre a sua memória de secreção e volta a produzir? Depende muito do que eu falei da causa. Se você tem a causa e tira a causa, o testículo volta a recuperar. Se você não tem condição de tirar a causa, ou a causa provocou uma lesão irreversível ao testículo, eu tenho que dar hormônio para esse indivíduo, ele vai ter que tomar hormônio para o resto da vida. Porque o testículo não produz testosterona, vai produzir naquele nível muito baixinho. Então eu tenho que repor o hormônio. Esse hormônio, uma vez que eu comecei a administrar, o hormônio que eu administro externamente, ele manda uma mensagem para o cérebro. O cérebro interpreta, opa, o testículo está funcionando bem, então eu não vou mandar estímulo. Entende? Então eu estou dando hormônio e o cérebro não está estimulando. Então o testículo está parado. Porque o organismo está interpretando como que ele tem hormônio, não manda estímulo. Quando eu tiro esse hormônio, ou seja, não administro mais para o indivíduo, o testículo dele está parado. O hormônio dele está em muito menos valor sérico, sanguíneo, do que ele estava antes de começar a tomar o hormônio. Por isso que quando se administra o hormônio, tem que ser muito bem estudado, muito bem pensado, porque uma vez iniciado, ele vai ter que tomar o hormônio para o resto da vida. E há implicações e efeitos colaterais, digamos, de certa gravidade, né? Com certeza. Há riscos, digamos assim, nesse procedimento. Há risco tanto na maneira de você administrar o hormônio, quanto na própria ação em si do hormônio. Porque hoje existem várias vias de administração do hormônio. Existem algumas que foram utilizadas no início, né? Quando a medicina estava engateando nessa área. Então, hoje, praticamente, não se usa mais reposição hormonal de forma oral, que se utilizava antigamente. Porque se descobriu, né, que eram prejudiciais, provocar problema gastrite, problemas, infecções no fígado, podendo inclusive levar a câncer. Existe os hormônios hoje de uso gel, que se aplica na pele e eles são absorvíveis. Existem os hormônios que você coloca um depósito, uma cápsulazinha de baixo subcutâneo, que aquilo ali vai aos pouquinhos sendo absorvido. E o que é mais comum são as injeções intramusculares. Você aplica as injeções. Hoje nós temos até uma novidade no mercado, que até ao ano passado, o que se aplicava de injeção de hormônio era no máximo de 30 e 30 dias. O homem tinha que tomar uma picada. Hoje, com essa nova medicação, você faz uma aplicação com a posologia mais cômoda, de 3 em 3 meses. Se aplica hoje e só vai voltar a aplicar a injeção de novo daqui a 90 dias. Também é uma comodidade maior. Além dessa comodidade, ele é mais fisiológico. Ele mantém o nível
sérico da testosterona no nível assim, mais parecido com o que o organismo mantém. Eu estou falando uma questão que se percebe hoje, conversando com vários interlocutores nessa área da saúde, primeiro é a consagração do conceito de que quase toda doença, toda patologia é de natureza psicossomática, ou seja, as coisas começam na cabeça e se espalham pelo corpo. E naturalmente a gente tem o estresse associado também, o estresse como fator indutor desse problema aí. Como é que o senhor, como médico, prescreve à pessoa essa questão de tratar do estresse? Porque todo mundo está sabendo que os efeitos predatórios, digamos, no organismo do estresse, né? Mas o estresse, essa maneira de lidar com o estresse é individual, cada um tem sua maneira. E quando a gente está falando de lutar contra, trabalhar o estresse, nós estamos falando em encontrar maneiras de relaxar? O estresse, assim, ele é importante para nós. Nós temos que ter um certo nível de estresse para ter esse nível de alerta, de startar-se espontaneamente. Ataque ou fuga. O problema do estresse é quando você não consegue mais administrá-lo. Isso, vicia na adrenalina. Vicia na adrenalina. Você entra num ciclo vicioso ali e aquilo dali vai te levando às consequências. Então, o tratamento do estresse é você decidir a mudar de vida. Você tem que mudar de vida. O estresse não tem jeito. Ou você decide mudar de vida e ter uma qualidade de mudar de vida, ou você decide viver com aquele nível de estresse, sabendo que esse estilo de vida vai te levar às consequências muito graves. Porque o estresse, tudo em exagero nessa vida é prejudicial. E o estresse muito mais, porque ele começa a nível cerebral e vai se espalhando para o restante do corpo, trazendo as consequências que muitas vezes podem ser irreversíveis. Tais como os hormônios, que ele é muito bom, o hormônio, quando bem administrado, quando muito bem dosado, porque senão ele traz consequências graves para a próstata, traz consequências graves para o coração, traz consequências graves para a pele e por aí por diante. Doutor Fernando, gostaríamos de ter aqui outra oportunidade para nos estender mais nesse assunto, já que interessa todo mundo, né? Homem e mulher. Por enquanto eu agradeço muito a sua presença aqui nos nossos 9 minutos. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e nós temos uma clínica, a Unifert, né, o telefone 3200-4818, para aqueles que quiserem maiores informações, estamos à disposição. Em 9 minutos, hoje a presença do andrologista Fernando Ferreira Chagas. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto dos caminhos, aprendendo a viver. 9 minutos. Oferecimento